Hoje a gente vai falar sobre o efeito da queda na relação com Deus. Domingo passado, Mateus falou sobre a narrativa de Gênesis, a narrativa da queda. Teve até uma situação polêmica lá que eu não vou falar. Se você não estava domingo passado, você pode ver lá no nosso canal do YouTube sobre a serpente. Deu um bafafá aqui no final, mas deu tudo certo, Hoje a gente vai continuar falando sobre o efeito da queda na relação com Deus, né? Então, a harmonia do Éden foi arruinada com a entrada do pecado. Uma avaliação humana se colocou acima da ordem de Deus. No universo criado por Deus não deve haver pecado. O pecado se opõe diretamente a tudo que é bom no caráter de Deus. O pecado, em essência, é a contradição a Deus, contradiz a sua moral e santidade. Eu acho que é melhor desligar essa televisão. Tá dando eco. Tá dando delay. Ou abaixar. Então a base da nossa aula tem a ver com Gênesis 3, que tem a ver com a queda. Tem alguns historiadores que vão falar, estudiosos, que até é melhor falar um salto, porque o homem não tropeçou, né? Ele saltou para o abismo, né? Foi intencional isso. Ele errou sabendo do que estava fazendo, não foi algo inocente, né? Então ele precisou, no coração dele, experimentar algo que Deus tinha proibido. Então isso, às vezes, para a gente parece algo muito mínimo para o resultado, para a consequência que aconteceu, né? Um erro causa tudo que causou até os dias de hoje. Isso nos afeta até os dias de hoje. Então, Gênesis 3, a gente vai ler a partir do verso 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, e também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então a primeira coisa que a gente vê aqui tem a ver com culpa e vergonha. Então quando o homem desobedece ao Senhor, quando o homem come o fruto que o Senhor falou para não comer, o que acontece? Os olhos deles são abertos. Eles começam a ter uma sensação de culpa e vergonha, algo que eles ainda não tinham antes, não tinham sentido isso. Eu não sei você, mas eu pelo menos não lembro a primeira vez que eu comecei a sentir culpa ou vergonha. Eu não lembro, eu tenho uma memória péssima. Mas todos nós temos esse sentimento de culpa e vergonha. Da onde isso vem? Da quebra da relação com Deus. Quando Adão e Eva comeram o fruto, desobedeceram a Deus, isso tomou parte deles, a culpa e a vergonha. Então, quando Adão e Eva sentiram culpa e vergonha, o que eles fazem no texto bíblico? Eles se escondem, eles correm quando escutam os passos do Senhor. Isso é incrível, né? Porque se você pensar que no jardim Deus já era muito presente com o homem, assim, muito presente com Eva, com o homem, e ele escuta os passos do Senhor, e eles se escondem por causa da culpa e da vergonha. Sim. Mas é que tu falou aí que não lembra de quando você teve culpa e vergonha. Sim. Você consegue isso nas crianças. Não, com certeza. A maior demonstração de deixar de nascer em pecado. Mesmo na idade deles, quando eles fazem alguma coisa errada ou não. O Samuel fazendo cocô na cueca, irmão. Escondido. Tipo assim, você não sabe ter que fazer no vaso, ele aqui, ó. Não esqueceu não. Tem várias coisas que ele não esquece. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Mas é isso mesmo. Pode ser nesse momento que eu senti minha primeira culpa e vergonha.
Quando não saber fazer cocô no vaso. Pode ser isso também, não sei. Eu não lembro muito bem. Mas, cara, essa relação, ela toma o ser humano, né? A culpa e a vergonha. Parece que é como se todo dia você não conseguisse escapar desse sentimento. Em algum momento você sente ou culpa ou vergonha de alguma forma. Assim, mínimo ou máximo essa sensação. Mas existe isso por causa de um rompimento que aconteceu com a relação com Deus. Então a visão sobre Deus foi distorcida por Adão e Eva. Pensa comigo, imagina. Adão e Eva andavam com Deus todos os dias. Da tarde, caminhavam. Pensa comigo assim, vamos estipular uma hora aqui. 2 horas da tarde, depois do almoço, eles comiam. Aí Deus ia lá, é só caminhada matinal. Hoje, geralmente ninguém caminha mais, porque geralmente trabalhando 2 horas da tarde no CLT, né? Mas lá não tinha CLT ainda. Então imagina, Deus vai lá, chama Adão e Eva para caminhar, e os bichinhos tudo atrás, caminhando no jardim, conversando sobre um monte de coisa, comendo a cerola lá, as coisas, falando com os animais, né? Talvez os animais falassem, porque a serpente falou, né? Talvez. Então, tudo isso aconteceu todo dia, todo santo dia. Então, Adão e Eva, no mínimo, eram íntimos de Deus. Eles conheciam o Senhor e o Senhor conhecia eles. Imagina aí você, Marcele, todo dia caminhando com Deus. Aqui, ó, mão dada aqui, ó. Então, existia essa aproximação de Deus. Eva e Adão tinham essa aproximação de Deus. Tinha uma visão sobre Deus. Então não existia culpa, não existia vergonha, não existia medo, não existia a sensação de eu estou sozinho, Deus não está me ouvindo quando eu falo, Deus não está ouvindo quando eu oro. Não tinha essa dúvida. Então era perfeita a relação com Deus. Mas quando o homem peca, desobedece ao Senhor, o que acontece na sua visão? Distorção. Ele começa a ter uma visão distorcida de Deus. A gente precisa entender que o texto bíblico, ele vai colocar o Senhor numa posição diferente do homem, porque é justamente isso. Então o Senhor caminhar com o homem não significa que o Senhor é o parceiro dele, que é o parça dele, que está no mesmo patamar. Não é isso. A gente vê isso quando o homem peca. O que acontece? Deus dá um conselho, tipo assim, caramba, por que você fez isso? Vou te falar para não fazer e segue a vida. Não, existem consequências por causa disso. Porque Deus, ele caminha conosco, ele caminha com o homem, com a mulher, né, na viração do dia, mas desobediência a Deus há consequências. O Senhor não é igualitário nesse quesito. Existe uma hierarquia entre o Criador e a criação, bem distante e inalcançável. Então a gente precisa entender que o Senhor não é nosso parceiro. Só que é curioso como Adão e Eva sentiram culpa e vergonha, mesmo conhecendo o Senhor todos os dias, caminhando com Ele todos os dias, sabendo quem Deus é. Então nós podemos ver a corrupção humana. Então hoje a gente consegue ver, até no texto bíblico, em Gênesis, na narrativa bíblica, você consegue ver indivíduos, famílias, nações, civilizações inteiras com culpa e vergonha e se escondendo de Deus. Eu creio que Adão e Eva, se Deus não tivesse procurado eles, estariam escondidos até hoje, porque eles não queriam lidar com Deus. Eles não queriam lidar com o fato que eles desobedeceram ao Senhor, mesmo tendo tudo de bom que tinham. E eu creio que isso é algo que está se alastrando cada vez mais na humanidade, o não lidar com Deus, por causa da culpa e da vergonha quando nós nos aproximamos dele. Mas essa culpa e vergonha não é gerada por causa de Deus, é por causa do pecado. É por causa do que o homem cometeu. Deus não gera culpa e vergonha na gente. Isso é o pecado que gera. Então Adão e Eva abrem uma porta e começam a experimentar de culpa e vergonha porque não reconhecem mais o Deus que caminhava com eles todo santo dia, na viração do dia. E a culpa e a vergonha consome eles.
E como Adão é nosso representante, é o nosso pai, é o pai da humanidade, nós herdamos isso dele. A humanidade herda isso dele. A culpa e a vergonha e a reação de eu não quero lidar com Deus. Eu não quero tratar desse problema nesse momento. Eu não quero falar desse erro. Eu não quero falar desse problema que eu tenho, mas eu não quero lidar. Eu não quero olhar para Deus. Então essa é a reação de toda a humanidade até os dias de hoje. Eu não quero lidar com Deus. E aí, continuando o texto bíblico, olha aí para o seu texto aí no verso 9. Gênesis 3, verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? Verso 10. O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, mais uma reação do efeito da queda em relação a Deus, com o homem e Deus, é medo. Além de culpa e vergonha, o homem começa a ter medo de Deus novamente, trazendo novamente a ideia que Deus andava todos os dias com o homem no jardim. Ele conversava, o homem conhecia o seu coração. Eu não sei o que o Senhor falava, mas possivelmente eram coisas muito boas, muito interessantes. Mas imagina isso assim, todos os dias, não sei quantas horas durou essa conversa, eu não sei. Mas todo santo dia o homem e a mulher andavam com esse Deus, não tinha dúvida de você levantar um dia na manhã e falar assim: será que eu estou no mundo de Deus? Será que Deus existe? Não tinha essa possibilidade. Deus estava ali todo dia. Eles sabiam que Deus ia estar naquele momento, naquele dia e naquele horário para andar com eles. Um Deus relacional mesmo. E novamente, quando eles percebem que o que planejaram fazer, que era comer o fruto, acharam que ia ser parecido com Deus, e caraca, agora eu sou Deus. É até irônico isso, né? De a criação achar que vai comer um fruto e vai virar Deus. Isso é muito irônico no texto. E o que acontece? Eles têm medo. O medo, não o medo provocado por Deus. Não o medo, sabe, esse medo de temor de eu respeito ao Senhor, eu tenho honra. Não é esse medo. É o medo que o pecado provoca. É o medo do desconhecido. Sabe o medo de você não conhece quem está do teu lado? Eu não conheço essa pessoa, ele é estranho, ele pode fazer qualquer coisa comigo. Então a sensação de Adão e Eva tem a ver com esse medo. Eu não conheço mais esse Deus. Então o medo que Adão e Eva sentem tem a ver justamente com conhecer ao Senhor. Mesmo andando com o Senhor todos os dias, quando Ele se aproxima agora, eu escuto os seus passos, eu escuto a sua pergunta e a sua voz. O que eu correspondo? Medo. Porque eu não conheço quem está falando. Eu não conheço quem está se aproximando. Então, o medo que Adão e Eva sente aqui tem a ver com um medo gerado pelo pecado. Um medo que gerou fuga de Deus. Então, se o primeiro ponto, a culpa e a vergonha gera eu não quero estar com Deus, o medo gera eu não conheço esse Deus. Eu não conheço esse ser. Mesmo caminhando com Ele ontem. Eu não conheço mais. Então minha reação é me esconder para não lidar com Deus. Eu não sei o que Deus pode fazer conosco, sabe? Essa questão de Deus chegando depois de Adão e Eva pecar, e eles, pensa comigo, o que eles devem pensar na cabeça. Cara, Deus vai acabar comigo. Deus vai me destruir, Deus vai, sei lá, eu fiz a pior coisa do mundo. E o que Deus faz? Ele faz uma pergunta. Onde está? E é uma pergunta, assim, eu sempre penso sobre isso. Se eu fosse Deus e saber de tudo que estava acontecendo, como eu sempre faço com meu filho, cara, eu já chego no ponto do tipo assim, o que você fez, Samuel? Não, Deus é tipo assim, onde você está? Porque tinha a ver com onde ele estava, do tipo assim, todo dia você estava aqui, andando comigo, conversando,
conhecendo Deus, se relacionando. Agora, onde você está? Porque o homem nunca teve a reação de fugir de Deus. Pensa nisso. O homem nunca teve a reação de não ouvir a voz de Deus, de ter essa ideia de desconexão, de Deus não está me ouvindo hoje. Não, hoje Deus está me ouvindo. Bom, agora Deus não está ouvindo tanto. Não tinha isso. Era Deus para tudo que é lado. Então, quando nós pensamos em Adão e Eva pecando, quebrando a relação com Deus, nós precisamos entender que isso foi grave e nos afeta até o dia de hoje. Então, eles desconheciam o Deus que caminhava com eles todo santo dia. Então a pergunta: o que você fez, mesmo sabendo de tudo, não foi feita por Deus. Foi onde estás. Tipo, da onde você saiu? O que aconteceu, mesmo sabendo? Quero saber de você. Ele abre a porta para a confissão. Vou deixar você confessar. Eu não vou aí falar o que realmente aconteceu. Eu quero ouvir de vocês. O que aconteceu? O que foi tão bom ao ponto de ser melhor que eu? O que foi tão prazeroso ao ponto de você me trocar? Que é isso que o pecado faz, né? O prazer das coisas carnais fazem. Você está no jardim de Deus, jardim de delícias, de satisfações de Deus, e você troca por um prato nojento de arroz e feijão, de 10 dias no sol, estragado, fedorento, com um monte de bicho. E você come satisfeito. E aí depois você vê que aquilo não desceu muito bem, né? Basicamente é isso que aconteceu. O homem trocou o eterno prazer e delícia no Senhor por um prato estragado. E isso nos afeta até hoje. Então, onde está o homem? E o homem começa a responder N coisas, né? Então, a verdadeira liberdade foi perdida quando o homem peca contra o Senhor, desobedece ao Senhor. O que é verdadeira liberdade? É obedecer a Deus. O que é pregado hoje sobre ser livre? É o contrário. É você desobedecer ao Senhor. É você desobedecer tudo que o Senhor fala. Então, liberdade é justamente o que Adão e Eva fizeram no mundo de hoje. Eu desejo, eu me aproximo, eu consumo. Então, isso é liberdade nos dias de hoje. Mas para Deus, liberdade é a liberdade de eu posso obedecer a Deus. Isso é liberdade para Deus. Porque aqueles que se dizem livres e não conseguem obedecer ao Senhor são escravos. Não são livres. Liberdade, no texto bíblico, para Deus é eu consigo obedecer a Deus. Então eles perderam essa liberdade. A liberdade verdadeira foi perdida. A total capacidade da humanidade de obedecer ao Senhor foi perdida. A essência do homem foi corrompida. Não é mais compatível com Deus, com o jardim de Deus, com a sua habitação. Então acontece uma coisa drástica e ruim, assim, feia no relato bíblico. Gênesis 3, verso 23 e 24. Gênesis 3, verso 23 e 24. Por isso, o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, depois de tudo isso que acontece, o homem e a mulher são expulsos do jardim. O jardim de delícias e prazeres do Senhor.
não tem mais como habitar o homem e a mulher, porque eles são, em essência, inimigos. Em essência, pecadores. São pessoas que não podem mais habitar na casa de Deus, na habitação de Deus, onde Deus está, porque Deus não consegue se relacionar, ter comunhão com o pecado. Para que nós sejamos pessoas que amam o Senhor, tenham comunhão com o Senhor, nós precisamos de obediência, obedecê-lo. Não tem como termos comunhão com Deus sem obedecê-lo. Isso é um exemplo em Gênesis. Você pode caminhar com o Senhor todo santo dia, mas se você desobedecê-lo em um momento, não tem como permanecer do mesmo jeito, sem arrependimento. Não tem como começar do mesmo jeito, sem olhar para isso como algo grave. Igual o Mateus falou, Ferraz, né? A gente tem dificuldade de olhar para a queda sem dar o pulo para a redenção. Nós precisamos sentir a agonia da queda. Aqui o homem não tinha clareza nenhuma de como resolver esse negócio. O homem cavou o abismo e se jogou. Por isso que no início eu falei, eu acho que seria mais fácil trocar a queda pelo salto. O homem saltou no abismo. Não é que ele tropeçou, ele quis se jogar, entendeu? Ele cavou o abismo e opa, vou pular. Então a queda, ela precisa causar em nós agonia. Sabe essa coisa que às vezes a gente pensa, cara, se eu tivesse riquezas, se eu tivesse aquela faculdade, se eu tivesse aquela casa, se eu morasse nessa família, se eu morasse nesse lugar, eu não seria desse jeito. Eu não experimentaria essas coisas. Eu não seria esse pecador. Eu não faria esses erros. Gênesis fala ao contrário. A criação fala ao contrário disso. Quando o homem e a mulher tinham tudo perfeito, Deus andando com eles todo santo dia, mesmo assim, eles corromperam. Então não tem a ver com algo externo a nós, que nos corrompem. Tem a ver com o que tem no nosso coração. Então o coração do homem se tornou corrompido. E Deus é radical com o pecado. Ele não habita onde há pecado, onde há desobediência. Então é isso, perdemos a visão de Deus, da sua natureza e de seus atributos. Passamos a olhar para nós mesmos. Não é possível andar com Deus sem o conhecer. A humanidade desconhece seu Criador. Então a narrativa de Adão e Eva sendo expulsos do jardim de Deus é justamente isso. Eles não conhecem mais esse Deus. E Deus não os conhece mais, no sentido de ter comunhão e relacionamento. Trocamos o jardim de prazeres e delícias de Deus por um prato estragado. E sabe uma coisa que Deus odeia? Pecado. O pecado destrói tudo que Deus ama. Tudo. Olhem para mim em Gênesis 6, verso 5. Acho que chegaram depois, a gente está falando sobre o que a queda afetou a nossa relação com Deus, tá? Capítulo 6, verso 5 de Gênesis. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Esse texto é triste pra caramba, assim. Porque Deus percebe que a humanidade está cada vez mais sendo encharcada de maldade. Ao ponto de nem os seus pensamentos serem bons. Assim, antes do homem ter uma ação para pecar, ele já, no seu pensamento, já está encharcado de mal. No seu coração já está encharcado de maldade. Então, para nós, não é uma surpresa o homem ser mal. Surpresa impossível o homem ser bom. Impossível
o homem ser salvo. Então, a surpresa não é o homem ser mal, fazer maldade. É ele cometer pecado depois que ele quebra a aliança que ele tem com o Senhor, que era: não coma do fruto dessa árvore. Daniel, mas é muito radical isso. O homem só errou uma vez e já acontece tudo isso. Até hoje eu sou afetado? Sim. Porque a gravidade do pecado, às vezes nós não conseguimos alcançar o tamanho dessa gravidade. O tamanho da ofensa que é pecar contra Deus. Lembra no início que eu falei? Deus não é nosso parça. Deus não é o nosso amiguinho. Existe uma hierarquia sim entre Deus e o homem. Então quando o homem peca, não é um tapa nas costas, tipo assim: não, tudo bem, na próxima você acerta. Não. Existem consequências com isso. Consequências. E não é claro em Gênesis 3 quem é o tal Redentor. Como que isso vai acontecer? É obscuro esse negócio. Então imagina, o homem peca, ele desobedece ao Senhor e não tem o que fazer. Gordon Fee fala o seguinte: ao trocar a verdade sobre Deus por uma mentira, nós o enxergamos como caprichoso, contraditório, hostil, cobiçoso e vingativo. A gente pega características do homem caído e colocamos em Deus. Não, a culpa é de Deus. Ele tinha poder para evitar que Adão e Eva fizessem isso. Por que não fez? Aí começa a trocar as coisas. Não, Deus deixou, com certeza, não foi o homem. A culpa é de Deus. Então começamos a murmurar de tudo, em nós e ao nosso redor. Por que me fez assim, Deus? Por que eu sou assim? Por que não impediu isso de acontecer? A culpa é sua, Deus. Isso não tem nada a ver comigo. Então, estar longe de Deus sempre quer dizer estar próximo da carne. Então, Adão e Eva sentiram isso no jardim. Quando eles começaram a estar distantes do Senhor, não conheceram mais esse Deus que estava se aproximando deles, eles tiveram medo. Um medo gerado pelo pecado. Um medo de alguém que eu não conheço mais. Um Deus que caminhava comigo todos os dias. Agora eu não sei o que Ele é capaz de fazer. Ele vai me matar. Sabe o que Deus faz? Roupa para o homem e para a mulher se cobrir. Porque a gente pensa que o Deus misericordioso, Ele está lá na frente da história. Não. Deus é misericórdia. Deus é amor. E desde o jardim Ele já se demonstra assim. Quem é mau na história? O homem e a mulher. Deus não é mau nessa história. Então, culpa, vergonha e medo tomam o homem e eles são expulsos do jardim. E agora a humanidade sem Deus faz de tudo, menos amá-lo, obedecê-lo, e dão passos largos para longe da sua presença, vivendo a sua vida como se Deus não existisse, como se o mundo não tivesse um dono. Então a gente consegue ler isso hoje. Pessoas que vivem a sua vida e nem pensam em Deus. Nem Deus existe, Ele é dono do mundo. Deus existe, Ele é dono do mundo. Nós não podemos mais viver a nossa vida como se Deus não existisse. Como se não tivesse um problema entre a humanidade e Deus. Como se não houvesse um rompimento que o pecado fez no jardim. Quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, houve um rompimento no relacionamento entre Deus e o homem. Daniel, mas não era só Adão e Eva pedir, desculpa aí, Deus. Não. Porque, novamente, Deus não é o nosso parça. Ele não é o nosso humano, sabe? Não. Existe uma hierarquia. Deus é Deus. Ponto. Isso não quer dizer que Ele não escute um homem, não seja manso, não desça e ande com o homem. Não é isso. Mas Deus consegue relacionar a amizade com o homem e a divindade que Ele tem, o poder que Ele tem. E nós precisamos saber lidar com isso. Então,
desobedecer ao Senhor, existe consequências. Tem consequências com isso. E nós provamos disso até os dias de hoje. Estamos chegando ao fim, tá? Último ponto. Depois de tudo isso que a gente narrou, agora nós podemos falar um pouco sobre rebelião contra Deus. A busca por um falso Deus. Então, depois do homem ter culpa, vergonha, ter medo de Deus, ser expulso, viver a sua própria vida, ele ainda começa a buscar um falso Deus. Ele começa a ofender a Deus, tipo assim, você não me agradou muito, não, agora vamos fazer um outro Deus que me agrada. É a busca por eu quero Deus, mas é um Deus que me agrada, que é adaptado ao que eu quero, que é adaptado à minha vontade. Então, se antes Adão e Eva não conseguiram ser iguais a Deus, tipo assim, agora eu sou Deus, posso fazer qualquer coisa? Eles fazem um Deus do tipo assim, não, vou criar um Deus conforme eu quero, porque aí eu posso fazer qualquer coisa. Então é o que acontece. O homem começa a criar falsos deuses, falsos mecanismos de devoção, para dizer, não, eu sou devoto ao Senhor. Mas o Senhor é o Senhor adaptado. É o Senhor até onde eu concordo. É o Deus até onde eu concordo com Ele. Então isso é um falso Deus. Até o Deus cristão que você limita, que você concorda só com alguma parte dele ali, esse é um falso Deus. Não tem como abraçar o Deus cristão, o Deus bíblico só numa parte, sabe? Se você faz isso, você cria um Deus para você. Então nós precisamos lidar com um Deus completo, inteiro, exaustivo. Então a rebelião contra Deus e a busca por um falso Deus significa transgressão. Rebelião contra Deus, rejeitar a autoridade de Deus, infidelidade no comprometimento, implica em invasão dos direitos e da honra de Deus, a quebra de regras estabelecidas por Deus. Tudo isso é transgressão. Distorcemos e borramos a imagem de Deus em nós. Tudo que lembra a Deus e estabelece alguma conexão, vamos distorcer, destruir, tentar desfazer, perder o sentido. Em vez de sermos pessoas que apontam para Deus, sendo generosos, misericordiosos, amorosos, apontamos para falsos deuses, como? Sendo egoístas, avarentos, implacáveis, rancorosos, pessoas que guardam rancor. Isso não é de Deus, irmãos. Isso não reflete quem Deus é. Isso é fruto, é efeito da queda. O pecado é oposição infeliz ao Criador. Sabe quando você peca, você está em pecado, você está se opondo a Deus? Que é justamente o que aconteceu com Adão e Eva. Eles se colocaram na oposição a Deus. E quem começou essa guerra não foi Deus. Quem anunciou a guerra não foi Deus. Deus não anunciou, estou em guerra com vocês. Não foi Ele. Foi a humanidade. Foi o próprio homem. Ele se fez oposição ao Senhor. E mesmo assim, Deus pergunta: onde estás? Romanos 2, do 5 ao 6, vai falar que pessoas que se recusam se voltarem para Deus, acumulam para si ira, para o dia da ira. Então, olha como é grave esse efeito da queda, assim. O que Adão e Eva fizeram lá, reflete nós até hoje. E novamente, a gente não pode olhar para esse evento da queda e já pensar, não, mas Jesus já veio. Não, a gente precisa ter paciência com isso, com esses eventos. Para que a gente comece a ficar desconfortável na cadeira, comece a sentir angústia, desespero. A gente pensa, não tem como pular a página já, porque Jesus já veio, né? Não. A gente precisa sentir angústia, do tipo assim, nós estamos em débito, em dívida. A humanidade fez um negócio que não consegue consertar.
A humanidade criou um negócio lá, né, cavou a cova e não consegue resolver esse negócio. Nada que o homem faça consiga resolver esse negócio. Não dá para fazer. Então imagina a agonia de Gênesis. Culpa, vergonha, medo de Deus, expulsão e tipo assim, o que eu faço? Como que eu resolvo esse negócio? Como que eu volto para esse jardim? Como que eu volto para habitar com Deus? Como que eu volto para morar com o Senhor e Deus caminhar comigo novamente todo santo dia se eu sou impuro? Se eu estou contaminado com o pecado, com a desobediência? Como que faz isso? Então a queda é essa agonia do tipo assim, eu fiz isso e eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver o que eu fiz contra o meu Deus, contra o meu Senhor. Então, conclusão. O que há de errado no mundo é que os portadores da imagem de Deus não amam, não reverenciam, não adoram, nem obedecem ao único Deus verdadeiro, como deveriam. Então a queda nada mais é em relação à nossa relação com Deus, é que o homem não conhece mais o Deus que andava com ele todos os dias, na viração da tarde, na viração dos dias. O homem não conhece mais esse Deus que se aproxima. Isso não gera mais no homem alegria, gera medo, gera culpa, gera vergonha. Não gera alegria de vou me aproximar de Deus. Isso gera fuga. Então a queda faz isso no ser humano. Eu não quero lidar com Deus. Foi isso que Adão e Eva fizeram quando sentiram culpa e vergonha. Eu não quero mais lidar com Deus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua palavra nos esclarece de onde viemos, aonde estamos, para onde vamos. Obrigado por isso, porque a sua palavra não nos deixa perdidos, Senhor, no mundo, perdidos em nossa vida. Nós agradecemos porque o Senhor abençoou homens, abençoou mulheres, para que nós tivéssemos acesso ao seu registro, acesso ao que aconteceu no mundo antes mesmo de a gente existir, Senhor, de vir a nascer, Senhor. Muito obrigado por isso. Que o Senhor não nos deixa no mundo sozinho, no mundo descontrolado, mas o Senhor nos diz tudo o que o Senhor tem feito, o Senhor tem contado a sua história para nós. Obrigado por isso. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. E amém. Graças a Deus.